Cláudio, segunda-feira abriu com um grupo de empresários, também entidades setoriais, assinando um manifesto pedindo ali uma posição com objetivos climáticos ambiciosos e protagonismo no Brasil em relação ao clima, aos efeitos das mudanças climáticas no mundo, já de olho aí na COP, né, na COP26, a conferência sobre o clima da ONU que ocorre em novembro lá na Escócia. Estão certos os empresários ao exigirem esse posicionamento do Brasil, Cláudio? Não, eles estão certos na preocupação, sem dúvida nenhuma, né? A gente percebe que é muito relevante um documento, uma carta assinada por metade do PIB brasileiro, empresários, banqueiros, bilionários, todos eles muito bem sucedidos nas suas atividades, etc. E o documento é importante no que diz respeito ao compromisso assumido por esses empresários com a agenda verde, né? Com a agenda ambiental. Mas não passa de mais um lance de lacração nessa imensa lacrolândia em que se transformou o Brasil, né? Porque, afinal de contas, a relevância desse documento, como eu disse, é o fato de empresas tão importantes manifestar preocupação com um tema que é central na vida de todos nós, né? Do mundo inteiro. Hoje é uma prioridade absoluta no mundo inteiro essa questão ambiental. Agora, entre esses empresários que subscrevem o documento, tem gente que está ali imbuído a maioria, né? Imbuída ali das melhores intenções, né, de compromissos, etc., com a causa ambiental. Tem alguns que a gente conhece bem, que subscrevem aquele documento, que estão ali colocando o nome da empresa para tentar lavar a imagem da empresa, né, até por suas conexões com a poluição no Brasil. Há setores cuja presença é animadora, que subscreve o documento, como, por exemplo, a indústria de alumínio, que é considerada uma das mais poluentes do mundo, né? Não a brasileira, mas a indústria do alumínio de uma maneira geral. É uma produção muito agressiva em relação aos custos d'água, meio ambiente, mercúrio, aquelas coisas todas, a gente conhece bem isso, mas o fato de estar ali representantes desse segmento assumindo compromissos com a causa ambiental é muito legal, é muito positivo mesmo. Agora, isso entra no campo da lacrolândia quando a gente percebe que o documento ignora uma série de avanços, uma série de conquistas e uma série de lições que o Brasil dá ao mundo nesse particular. E não é de agora. Não estou falando de conquistas recentes, muito pelo contrário, né? O Brasil tem uma legislação ambiental que está em vigor há décadas, que é certamente a melhor, a mais rigorosa do planeta na proteção da fauna e da flora. Não há nenhuma legislação ambiental mais rigorosa do que a brasileira. Esse documento ignora que o Brasil já legou ao mundo o exemplo do Código Florestal. O Código Florestal brasileiro é o que há de melhor, né, do ponto de vista da proteção das reservas, dos cursos d'água, das fontes, né, das fontes dos nossos rios e etc, etc. O Código Florestal, que aliás foi relatado pelo então deputado Aldo Rebelo, é histórico, né? Um documento como esse, que pretende falar de protagonismo, né? Que sugere que o Brasil assuma uma posição de protagonismo, ignorar aspectos como esse chega a ser estranho, né? Para não dizer lamentável. A gente sabe que o Brasil tem todos aqueles números que a gente frequentemente repete aqui sobre o fato de que o Brasil, por exemplo, mantém intactas cerca de 70% das reservas florestais. Não há nenhum outro país do mundo que tenha reservas florestais preservadas, intactas, como o Brasil tem. O Brasil reservou também 14% do seu território para assentar ou para garantir terras aos índios, né? Os índios controlam 14% do nosso território. 400 mil índios controlam o equivalente à soma da Alemanha, dos territórios da Alemanha e da França somados, né? 400 mil índios, né? Estamos falando ali de países com 60, 70 milhões de... Opa, perdemos aqui o contato com o Cláudio Humberto.
estava aí finalizando o comentário dele sobre justamente essa carta, esse manifesto apresentado pelos empresários brasileiros, né, que pedem um posicionamento efetivo, um posicionamento um pouco mais duro dos empresários do governo federal em relação à questão ambiental. O Cláudio está de volta? Mas agora então sim, eu estava dizendo que assim, esse documento revela uma ignorância em relação às conquistas do Brasil que é inaceitável. Por exemplo, o Brasil, só para se ter uma ideia, isso é um dado recente, eu até publiquei na minha coluna de sábado passado, e aí para quem quiser ver tá no site Diário do Poder e outros 40 e tantos jornais. Há um organismo da União Europeia chamado Centro Integrado de Pesquisas do Hub de Ciência, que desde os anos 1970 monitora as emissões de gases de todos os países do mundo, né? Desde os anos 1970, isso aí foi incorporado pela União Europeia e continua, sobretudo, de olho nos países signatários do Acordo de Paris. Esse documento dos empresários ignora que o Brasil é o país que mais reduz emissões de gases de efeito estufa desde a assinatura do Acordo de Paris. Aliás, o Brasil é um dos signatários desse acordo. Mas nenhum país tem reduzido mais do que o Brasil consistentemente as emissões de gases de efeito estufa. Segundo esse organismo da União Europeia, o Brasil lidera desde 2015 a redução dessas emissões em média de 2,1% por ano. Isso só para mostrar, para quem achar que isso é pouco, só para mostrar a grandeza desse percentual, o segundo país, o país que está em segundo lugar nesse ranking daqueles que mais reduzem emissões de gases de efeito estufa, está o Japão, com 1,5%. Só para mostrar como o Brasil, do ponto de vista da redução das emissões, né, se é que esses empresários estão de fato preocupados com o clima, o Brasil é quem mais, de todos os signatários do Acordo de Paris, é que tem mais reduzido as emissões. As reduções, por exemplo, nos Estados Unidos, nessa área, não passam de 0,7% em todo esse período, de 2015 até agora. O Brasil tem reduzido 2,1% em média a cada ano, desde 2015, já lá se vão 6 anos. Portanto, assim, é um belo desempenho do Brasil, né? Não basta os empresários se associarem a discursos, né, baseados em informações falsas ou de desinformação. Aliás, pela importância desses empresários, eles deveriam ser mais cuidadosos quando autorizarem a utilização dos seus nomes e de suas empresas em documentos dessa natureza. O Brasil, sobre metas ambiciosas, o Brasil apresentou agora, recentemente, há poucos meses atrás, na Cúpula do Clima, realizada pelo presidente norte-americano Joe Biden, o Brasil apresentou a mais ambiciosa das metas de redução de emissão de gases de efeito estufa de todos os 40 países que participaram daquele evento. Foram as metas mais ambiciosas. Esses empresários falam que o Brasil precisa ser mais não sei o quê. Mais o quê? Porque assim, o Brasil está mandando bem. Está mandando muito bem e não é de agora. É preciso lembrar sempre isso. Não é de agora que o Brasil está preservando 70% das florestas. Não é de agora que o Brasil reserva 14% do seu território para os índios. Não é de agora. O Código Florestal não foi aprovado este ano, nem no ano passado, nem nos últimos 2, 3 anos. Entendeu? Já foi aprovado já há muitos anos, há vários anos. Não é de agora a legislação ambiental brasileira. Portanto, assim, quando eles pedem protagonismo do Brasil, chega a ser infantil, porque o Brasil não tem como não ser protagonista, não só pelo que ele faz, né, pelo que tem feito. O Brasil não pode deixar de ser protagonista por ser o que é. Por ser o que é. Aí essa imensa floresta que nós temos e preservamos aqui, 70% delas intactas. O Brasil é assim, né? O Brasil tem números e tem uma condição, tem dado lições ao mundo de como fazer. A Europa inteira preserva 0,5% das suas reservas florestais. Nós, no Brasil, preservamos 70%. Então vão lamber sabão, né? Do ponto de vista do protagonismo, o Brasil já é protagonista, né? Já é protagonista e continuará sendo, porque afinal de contas
o que o presidente disse agora no discurso da ONU, ele nem precisava dizer isso, mas o que ele anunciou é que o Brasil vai reiterar todos os seus compromissos de redução de emissão de gases de efeito estufa assumidos ali naquela cúpula do clima deste ano, no primeiro semestre, promovido pelo Joe Biden. Então, assim, o documento é legal? Mas assim, é legal porque revela uma preocupação interessante, importante, de metade do PIB, né? As empresas, os bancos, as indústrias mais poderosas do Brasil, as mais endinheiradas, estão, pelo menos, preocupadas com isso. Isso é muito importante, isso é quase inédito, né? Agora, do ponto de vista do Brasil, do país de uma maneira geral, eles podem não ter, pode ser que essa preocupação seja recente em algumas dessas empresas, mas no Brasil não, é uma preocupação antiga, desde lá da elaboração, da aprovação, né, da lei ambiental que resultou na criação do IBAMA, isso lá atrás, né, governo Sarney, etc. Então, assim, não é de agora que o Brasil tem mandado bem nessa questão aí, né? O que a gente vê é que infelizmente, grande parte desse documento é apenas mais uma lacração na Lacrolândia.